Como precisamos ser considerados? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1, que diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Vou repetir mais uma vez, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Como, então, precisamos ser considerados? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele inicia mostrando realmente a maneira pela qual nós precisamos ser considerados. E, obviamente, considerados nos leva à origem da palavra consideração, que é o ato ou efeito de dar importância a algo, ou seja, chamar a devida atenção. E esse primeiro ponto que Paulo fala, como nós precisamos ser considerados, é muito importante para todos nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer com bastante propriedade que as pessoas precisam de nos considerar como ministros de Cristo, ou seja, como despenseiros do mistério de Deus. E o que se espera de um ministro de Cristo? Claro que nós temos sempre que olhar para a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura aqui nos fala que espera-se de um ministro, primeiramente, responsabilidade com as coisas de Deus, compromisso com as coisas de Deus. Então, o que se espera de um ministro, ou seja, o que as pessoas precisam de considerar, ver em nós, que nós somos ministros. E aí, a maneira mais clara e objetiva são que as pessoas possam observar que nós tratamos as coisas relacionadas ao mundo espiritual, ou seja, as coisas de Deus, nós tratamos com responsabilidade, com o compromisso pelo qual o nosso Deus requer de todos nós. Então, o primeiro ponto aqui é responsabilidade, é compromisso de um ministro que realmente se coloca nessa condição. Se coloca nessa condição não impondo às pessoas a maneira de que elas precisam ver, mas a maneira pela qual as pessoas veem esse homem, essa mulher, como um ministro de Deus, como um ministro do Evangelho. O ministro de Cristo é aquele que se preocupa, é aquele que se compromete, é aquele que age com a devida responsabilidade. E seguindo aqui os versículos seguintes, o que se espera de um dispenseiro? A palavra de Deus vai nos dizer que o que se espera de um dispenseiro é que se ache fiel, ou seja, o primeiro ponto é o compromisso, a responsabilidade. O segundo ponto é que o que se espera de um dispenseiro é que ele realmente seja uma pessoa fiel. Então, a fidelidade é algo que precisa também ser visto em nós. Então, como precisamos ser considerados? Então, o primeiro ponto, como um ministro que age com sinceridade, como um ministro que age com responsabilidade, como um ministro que sabe muito bem manusear esta palavra, como um ministro que precisa ser achado, encontrado na devida fidelidade. E os versículos seguintes vão dizer que Paulo, ele espera também que esses ministros, esses dispenseiros, também se achem fiéis, ou seja, com uma mente pura,
com uma mente limpa, ou seja, uma mente sem mácula, uma consciência pura. Paulo vai dizer aqui que em nada ele se sentia culpado por absolutamente nada, porque naquele momento a igreja de Corinto estava conspirando contra este homem de Deus chamado apóstolo Paulo. E nesse sentido, Paulo dá uma resposta assim, à altura, mas segundo a palavra de Deus, porque Paulo era um ministro da palavra de Deus. Paulo era um despenseiro da palavra de Deus. E Paulo vai concluir dizendo que ele não julga ninguém precipitadamente. E esse é um ponto importante para nós, para que nós também não possamos julgar as pessoas precipitadamente. Paulo vai concluir dizendo: cada um receberá da parte de Deus, ao seu tempo, a parte que lhe cabe, a parte pelo qual se comprometeu. Ou seja, a Deus ninguém engana. Então, que Deus possa nos encontrar como ministros responsáveis, como homens de Deus, mulheres de Deus, responsáveis na sua missão. Que Ele possa nos encontrar fiéis àquilo que é a santa e poderosa palavra de Deus. Notem que Paulo fala que todos, no versículo 5 fala, portanto, não julgueis antes do tempo. Ou seja, não tomem partido precipitadamente. Considerem, mas segundo aquilo que é a palavra de Deus. Dê a devida atenção àquilo que é a santa e poderosa palavra de Deus. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Mais uma vez, compartilhe esta mensagem da Palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus.